Estamos em Jerusalém. As ruas estão lotadas com todas as pessoas reverenciando e saudando o Messias, o Cristo, que veio em nome do Senhor. Antes de sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava hospedado em Betânia. O Evangelho de João afirma que ele ficou lá 6 dias antes da Pêssah, a Páscoa judaica. No Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo 19, versículo 41, nos é lembrado que quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora, pois já previu o sofrimento que ela passaria. O mais interessante em tudo isso é que a celebração da vinda do Messias já havia sido celebrada há tempos atrás, antes que a terra existisse, antes que Deus ordenasse e cada parte do universo fosse criada. Deus já planejava o Messias, e assim foi feito. O Filho de Deus se fez homem, para que o homem fosse feito filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
400 anos haviam se passado, desde que um grande profeta havia falado ao povo. Os romanos governavam e oprimiam Israel. E, no entanto, o povo possuía uma profunda e ardente esperança de que algum dia, de alguma forma, Deus falaria de novo. As Escrituras nos dizem que naquele tempo havia um homem em Jerusalém que tinha muita esperança. Seu nome era Simeão. Ele era um homem justo, temente a Deus e que aguardava a vinda do Messias, pois lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Ele era um homem que esperava ansiosamente de um novo dia. Minha vida inteira esperei a hora enfim chegar. Nessa longa espera quase vi a minha fé fraquejar, mas confiei em Ti de todo o coração. E agora te encontrei, hoje tenho salvação. Eu vi Jesus, o meu mestre, a fiel promessa que esperei. O meu mestre, e nele a salvação achei. Este é o meu mestre, tua doce graça alcancei. Espero o grande dia, se em que ao teu lado viverei. Me dobrarei a ti, minha voz vou levantar com tudo que há em mim. Ao meu rei eu vou cantar. Eu vi Jesus, o meu mestre, a fiel promessa que esperei. Meu mestre, e nele a salvação achei. Tu és a glória que foi revelada, todos os povos hão de proclamar que és Deus, que és Deus, que és Deus. Eu vi Jesus, o meu mestre,
Com muita alegria, amados, neste momento, a Igreja de Cristo, com muita alegria, se coloca diante da mesa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse momento de tão grande alegria, porque Cristo morreu por nós, nós agora vamos fazer a leitura da passagem da palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, versículo 14, e diz assim a palavra de Deus: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Quero convidar aqui à frente os pastores, os presbíteros, e nesse momento, queridos, em que estamos na mesa do Senhor, queremos recordar que Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, queremos recordar a sua obra. Ele se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Que Cristo Jesus, Ele morreu, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz Isaías, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. E por fim, queridos, quero lembrá-los que Jesus ressuscitou, e que está vivo, e que porque Cristo ressuscitou e está vivo, nós agora podemos então participar desta mesa. Não que estes elementos, o pão agora vai se transformar no corpo de Cristo, ou o suco de uva vai se transformar no sangue de Cristo, mas diante desta mesa, nos recordamos que Cristo Jesus está aqui entre nós, vivo, e nós queremos adorá-lo, queremos servi-lo, queremos de fato nos colocarmos diante da presença dEle, com alegria, em adoração, e com este privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Nesse momento então em que os pastores e os presbíteros farão então a distribuição dos elementos, eu peço para que os irmãos então, ao pegar o pão, ao pegar o vinho, os irmãos aguardem até o momento em que todos nós vamos participar da mesa do Senhor. Poderão participar neste momento todos aqueles que são membros da igreja, estão em comunhão, ou mesmo aqueles que fazem parte de uma outra igreja e estão em comunhão com a sua igreja. Poderão participar então neste momento. Queremos então agora orar agradecendo a Deus, consagrando esses elementos, consagrando para a glória de Deus, para que nós possamos ser alimentados pelo Senhor. Reverendo Wellington fará essa oração. Pai, que maravilha receber essa prova de amor, esse maravilhoso amor. Que o teu amor manifestado na morte, na cruz de Jesus, tome totalmente o nosso coração, a nossa mente. E que as alegrias, ó Deus, que experimentaram o teu povo no decorrer da história, sejam alegrias também do nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor esse pão, esse suco da uva, e pedimos, ó Deus, que a tua unção esteja sobre esses elementos, e que ao participarmos da tua mesa, junto aqui com o coral jovem, ó Deus, ao participar desse momento santo e maravilhoso, sejamos fortalecidos e alegrados, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber dos elementos, você que vai receber pode ficar de pé, e você vai aguardar até o momento em que o coral, vai haver o momento aqui da ceia também, a cena com o coral jovem, assim todos vamos participar juntos, amém? Então você
aguarde até que todos sejam servidos e até o momento em que o nosso coral fará o momento da ceia aqui também. Aí sim todos participaremos juntos. Estamos novamente em Jerusalém, e muitos anos já se passaram desde que Jesus nasceu em Belém. O grande Deus do universo, Criador dos céus e da terra, veio cumprir seu próprio plano destinado ao homem. É noite, as ruas estão desertas. Pedro e João são enviados pelo Mestre a seguirem um homem que entrega uma bilha de água, pois na casa que ele entrasse seria realizada a Santa Ceia. Alguns dias depois de sua entrada triunfante em Jerusalém, Jesus se reúne com seus discípulos para uma última ceia. Naquele momento, ali ao redor da mesa, enquanto todos comem do pão e bebem do vinho, Jesus ensina muito mais do que o pão ser o seu corpo e o vinho o seu sangue. Ele ensina que cuidaria deles e de nós em todas as circunstâncias. Graças, Pai. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós.
Ao final da refeição, Jesus orou dizendo: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, mais uma vez, o grupo fez seu caminho através das ruas escuras em direção a um jardim chamado Getsemane. Mesmo com seus amigos mais próximos, Jesus se sente só. Sua agonia estava além da nossa imaginação. Naquele momento, ele vive sua noite mais escura, pois o peso do pecado do mundo estava sobre os seus ombros. Chegou a hora que eu serei entregue nas mãos dos pecadores. Enquanto Jesus estava com alguns dos seus discípulos, Judas apareceu com ele. Estava uma multidão irritada e armada com pedaços de madeira e espadas. Judas, amigo Judas. Foi então que Judas imediatamente foi ao encontro de Jesus, o traindo com um beijo. Mestre. Nesse momento, os guardas o amarraram e o prenderam. Não vejo culpa em Jesus, nosso Rei. Que crime ele cometeu? Que crime ele cometeu? Então soltaram um outro prisioneiro. E o que farei com esse rei? O que farei com vosso rei? Crucificai-o! Mas o que foi que ele fez? Quando Pilatos viu que a multidão já estava sem controle, ele tomou água e lavou as mãos na frente da multidão. Inocente, agora estou. São vocês os responsáveis. O seu sangue caia sobre os nossos filhos. O seu sangue caia sobre os nossos filhos. Levai-o daqui. Levai-o para a cruz. É isso aí. Depois de ter sido espancado, uma coroa de espinhos foi cabrada sobre sua cabeça, aumentando o sofrimento. Uma cruz pesada de madeira pesava sobre suas costas feridas pelos açoites, enquanto ele caminhava pela via dolorosa. Seu corpo já
depois que chegaram a Gólgota, eles pregaram seu corpo ferido na cruz. Enquanto a multidão enfurecida aplaudia tudo, a cruz com seu corpo ferido foi erguida em direção ao céu. Depois de morto, ele foi enrolado em um pano. O nosso Senhor, que veio a nós como uma criança em uma manjedoura emprestada, foi colocado em um túmulo emprestado. Ele nasceu sem nada e morreu com nada, mas pagou o mais alto preço pelos pecados do mundo. Enquanto o corpo do mestre era retirado da cruz, Pedro observava à distância, se escondendo nas sombras, esperando não ser reconhecido. E por que Pedro, o atrevido, o pescador, ousado que tinha prometido total lealdade ao mestre, se escondia? Porque havia negado a Jesus 3 vezes. Vamos lembrar como foi? Vejam esse homem! Ele estava com Jesus, o Nazareno! Eu não sei do que você está falando. Certamente você sabe sim! Você estava com Jesus! Eu não conheço este homem. Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Parem! Eu não conheço este homem. Todos os dias lembrarei, noite após noite estarei a recordar todo o mal que causei. O meu Senhor eu neguei, que grande dor. Arrependido então eu busco teu perdão. Sou faminto, Pai, pra ter o teu perdão. Eu posso dar o meu melhor e a te servir eu seguirei. Se fraco sou, és a força e paz. Sim, ao mundo irei proclamar o seu amor. Arrependido então eu busco teu perdão. Sou faminto, Pai, pra ter o teu perdão. Sempre que Jesus
Após ser sepultado, o túmulo foi selado com uma grande pedra e os soldados romanos ficaram de guarda para que ninguém roubasse o corpo do mestre. No domingo pela manhã, à medida que o sol se levantava lentamente acima de Jerusalém, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, foram até o sepulcro do mestre. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros. Ele falou de um conforto, encorajamento e também sobre um lar
que ele iria preparar para eles. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, disse Jesus. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando ele falou essas palavras, ascendeu aos céus. Enquanto os discípulos olhavam Jesus subir, viram 2 homens vestidos de branco, que se aproximaram e disseram: este mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, ele voltará. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A ele, somente a ele, sejam dadas honra, glória e louvor. Desde a criação do mundo, pelas mãos do grande Deus, colocando cada estrela em seu lugar. Um grande plano havia, um plano de redenção. O Cordeiro do Supremo Deus viria para salvar. O Cordeiro que viria era o próprio Filho seu, era o plano para o mundo libertar. Derrotou o mal e a morte, o Cordeiro de poder, ressuscitando, pôde assim ao mundo resgatar. Digno ele é, Digno ele é, digno é o Cordeiro de Deus. Lá na cruz morreu, mas ao fim venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Toda língua assim confessará que Jesus é o Senhor. todo ser diante dele assim, Se curvará.
Abra comigo sua Bíblia em Apocalipse. Livro de Apocalipse. Capítulo 18 de Apocalipse. Desculpe, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam, ou que se encontram, sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, vamos juntos? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Nós estamos vivendo a história. Somos parte de uma história que se desenrola, de uma história que está em andamento. E como parte dessa história, ela tem passado, presente e futuro. Agora, o que você tem visto aqui, exposto de forma cantada e dramatizada, tem a ver com a história passada, tem a ver com fatos que já aconteceram, que já ocorreram no passado. Estamos aqui pelo calendário, estamos aqui pelo tempo, relembrando o que aconteceu, rememorando como se deram os fatos passados, que Cristo veio conforme as promessas do Velho Testamento, e Ele foi entregue, foi morto, foi crucificado, e Ele ressuscitou conforme o profetizado. Relembramos nessa noite toda essa história que já se deu lá atrás. Vamos pensar na vida como uma grande série, uma grande história. Você já viu, relembrou episódios que passaram. A temporada anterior se cumpriu. Estamos hoje num ponto nessa linha do tempo, onde várias coisas passaram, mas vários fatos ainda não aconteceram. Estamos vivendo um determinado ponto, fazendo parte da história, mas há coisas que ainda não aconteceram. O texto que lemos nos fala de coisas que aconteceram e de coisas que acontecerão. Aqui, o primeiro versículo que lemos diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes. Quando o Apocalipse fala de 7 trombetas, são trombetas que são alertas, que são sinais. Trombetas são alarmes. No mundo antigo, quando se tocava o alarme que a cidade estava sendo invadida, ou que o rei se aproximava da cidade, ou um emissário do rei, ou uma autoridade, tocava-se a trombeta como o alarme soando na cidade, dizendo o que ela deveria fazer. Se é um emissário do rei ou rei, abre-se os portões, prepara-se a comitiva, a recepção, as boas-vindas, e o rei ou o emissário do rei
era acolhido, era recebido. Se era uma invasão do inimigo, fechavam os portões, pegavam as armas, subiam para as posições de defesa e assim protegiam a cidade. Era um alerta. E aqui ele diz, o 7º anjo tocou a trombeta. É a última trombeta. É o último toque. Ou seja, são os últimos fatos. São os últimos acontecimentos. Outros acontecimentos vieram antes. Os acontecimentos anteriores ele veio, nasceu da Virgem Maria, conforme profetizado, que a Virgem daria à luz a um filho, que o sinal da chegada do Messias seria uma virgem engravidar de forma sobrenatural e que ele nasceria. E foi profetizado que ele pregaria o evangelho, que ele não gritaria nas praças, que ele não apagaria a torcida que fumega, não quebraria a cana, não esmagaria a cana quebrada. E conforme profetizado, ele veio durante 3 anos, pregou o evangelho na Palestina, se revelando, se mostrando, dizendo quem ele era. Conforme foi profetizado, ele foi entregue à justiça injusta dos homens. Ele foi entregue aos tribunais humanos. Foi, como diz Isaías 53, moído por nossas iniquidades. Foi traspassado por nossas transgressões. Foi castigado em nosso lugar. E morreu. E conforme também o sinal de Jonas, 3 dias no ventre do peixe, Jesus, 3 dias no ventre da morte, 3 dias sepultado, ausente do mundo, 3 dias dado como derrotado pela morte, pelo poder das trevas, mas conforme profetizado, Salmo 16 disse que Deus não permitiria que seu corpo visse a corrupção, e ele ressuscitou dentre os mortos. Apresentou-se durante 40 dias aos que criam nele, e ao final daqueles 40 dias foi assunto aos céus, e assunto aos céus foi, como diz a canção, cantada pela igreja primitiva, reportada por Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, aquele que foi manifestado na carne, pregado entre os gentios, crido no mundo, foi recebido na glória. Aquilo que dizia o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, para que entre o Rei da Glória chegou nos céus e foi recebido em majestade e glória. Bom, essa é a parte passada da história. Esse é o episódio anterior. Eu fiz aqui com você uma recordação da história. Mas tem um episódio seguinte, eu vou dar spoiler. Eu vou te contar o resto da história. Ela não termina aqui. E o final não é segredo. Você não precisa sofrer como quando você vai ao cinema ou acompanha aquela série, o final é frustrante. O final, aquele por quem você torceu morre. O final não é do jeito que você imaginou. Pois é, na Escritura Sagrada, sabe qual é o próximo episódio? O próximo episódio é esse. O 7º anjo tocou a trombeta dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A cena que falta agora, irmãos, é esta. Aqui diz o texto, vozes dos céus, as vozes de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, as vozes dos anjos, as vozes das testemunhas ao longo da história, daqueles profetas que já morreram, estão à destra de Deus, daqueles que morreram na fé, as vozes dos céus estão dizendo: o reino desse mundo se tornou de Deus, se tornou do seu Cristo, o reino desse mundo cairá aos pés do nosso Senhor, ele reinará pelos séculos dos séculos. Ainda tem muita história para acontecer. E a parte seguinte da história é o reinado de Cristo pelos séculos dos séculos. E quando a voz do céu declara essa verdade, quando esse novo episódio se der,
há duas reações. Você olha no texto e você vê duas reações. Você pode ver duas reações. A primeira reação, os 24 anciãos. Os 24 presbíteros. Presbítero, na cultura judaica, era o representante do povo. Ou seja, quando o representante do povo está ali, o povo está ali. E quando em Apocalipse você tem 24 anciãos diante do trono de Deus, significa que são os 24 representantes da igreja. 24 você sabe, 12 do Velho Testamento, as 12 tribos, o povo de Deus do Velho Testamento. Os 12 do Novo Testamento, do povo dos 12 apóstolos. Ou seja, 24 anciãos são os 24 representantes de todo o povo de Deus. Ou seja, aqueles 24 anciãos representam que se eles sendo aceitos diante de Deus, todo o povo de Deus foi aceito diante de Deus. Os que creram em Cristo na primeira temporada da história. Os que creram em Cristo na segunda temporada da história, Novo Testamento, era cristã, era da graça. Essa era que vivemos. Nós que estamos nesse ponto da história, já estamos representados diante de Deus pelos 12 anciãos que representam o povo da nova aliança. Uma reação é dos 24 anciãos, que representam uma reação dos que creram em Cristo Jesus, que representam uma reação dos crentes. O texto diz, eles se prostraram e adoraram a Deus. Eles agradeceram a Deus, diz o texto. Eles estão diante de Deus. Eles se encontram sentados no trono do lado de Deus, se prostraram e, prostrados diante de Deus, o adoraram e disseram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Essa é uma reação. Põe de novo para nós o versículo na tela. Eu queria que você falasse bem forte comigo, porque essa é a tua reação? Essa é a tua reação diante do próximo episódio da história? O reino de Deus, o reino do mundo se tornando de Deus. O reino do mundo não sendo dos homens, não sendo dos ricos, não sendo dos reis, não sendo dos poderosos mais, não serão mais os presidentes, não serão mais as monarquias, não serão mais as democracias humanas falhas, mentirosas, enganadoras, não serão mais as repúblicas humanas, será o reino de Deus estabelecido para a eternidade, e nós estaremos lá nessa nova parte da história, e vamos juntos e nós diremos: graças te rendemos, Deus, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, e que, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Essa é uma reação. Aqueles que crerem naquele dia reagirão, dizendo: graças te damos. Segundo a reação, o texto diz, versículo 18, na verdade as nações se enfureceram. As nações, o mundo em geral, pessoas de outras crenças, aqueles que não entenderam o Evangelho, aqueles que não entenderam qual é o fio da meada da história, aqueles que não entenderam o que está acontecendo, aqueles que estão perdidos na linha do tempo e na história, eles ficarão revoltados, ficarão enfurecidos. Como assim? Não concordo com isso, eu não creio nisso, eu não concordo com essa história, eu não concordo com essa crença, eu não concordo com esse Deus, eu não concordo com essa Bíblia, mas ficarão enfurecidos, mas não vai resolver nada. Porque olha só, diz o texto: chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, mas também é o dia de destruir os que destroem a terra, de destruir aqueles que erraram contra Deus, de galardoar os profetas, os santos, os crentes, os tementes a Deus,
quem leva Deus a sério, quem entendeu o fio da meada da história, quem creu que Deus está governando a história, mas é o dia da ira de Deus sobre aqueles que não creram. Por isso reagirão enfurecidos contra Deus. Mas ninguém é bem sucedido numa guerra contra Deus. Numa guerra espiritual, o único lugar seguro é do lado do vencedor, e o vencedor é Jesus, o Cordeiro de Deus. E você precisa estar do lado dele. Duas reações, dois destinos: os julgados e os galardoados. Você tem duas categorias de pessoas aqui: os que foram julgados e condenados e os que são galardoados, os que serão nesse dia, nessa próxima etapa, nesse próximo episódio, nesse desfecho da história, eles serão galardoados, serão presenteados, receberão de Deus a vida eterna, receberão de Deus a imortalidade e farão parte do reino de Deus pelos séculos dos séculos. Esse não será um reino que durará 300 anos. Esse não é um reino, um império que durará 200 anos. Esse não é um reino que durará 1000 anos. Essa não é uma dinastia que durará 100, 300, 500 anos. Não, esse é um reino que durará pelos séculos dos séculos, eternamente. É o último e definitivo reino. Não haverá nenhum outro depois dele. É o último reino e definitivo reino. Jesus governando fisicamente, pessoalmente, presencialmente as nações. E aqueles que crerem, diz o texto, serão galardoados com a bênção de fazer parte com ele de seu reino. E a cena fecha dizendo assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Quando o santuário de Deus se abre, essa cena é antecipada quando Jesus morre e o véu é rasgado de alto a baixo. Quando o véu é rasgado de alto a baixo, o Santo dos Santos, aquele lugar secreto, aquele lugar reservado do templo dos judeus, onde estava a Arca da Aliança, aquele santuário é aberto e a Arca da Aliança é vista. Ou seja, ele está dizendo, agora, não aquele Santo dos Santos do templo de Jerusalém será aberto. Agora, o Santo dos Santos verdadeiro, que é representado por aquele, será aberto e a Arca da Aliança é vista. Ou seja, tudo que Deus prometeu está cumprido e será visto, e será experimentado, e será vivenciado. Esse é o próximo episódio da história. Nós estamos hoje recordando um capítulo anterior. Mas eu queria que nessa noite que você recorda o capítulo anterior, sua alma se enchesse de fé, sua alma se enchesse de esperança, tua alma se enchesse de alegria. E se você não creu, que nessa noite você venha crer, você venha se render ao Rei, você venha descer do seu trono do coração e se prostrar diante do Rei eterno, e como aqueles 24 anciãos, se ajoelhe diante do Rei, se entregue a Ele, creia nele, receba o Rei, entre no reino dele, se torne um súdito dele, e você verá as promessas de Deus se concretizando na sua vida. Próximo episódio dessa história. Hoje estamos nesse ponto. 2023. Depois da morte de Cristo. Depois da primeira vinda de Cristo. 2023, alguns anos antes da próxima vinda de Cristo. Eu espero o próximo episódio dessa história. Nós vivemos na esperança desse próximo episódio. E a minha reação é me prostrar diante do Rei. Dar graças porque Ele voltou. Dar graças porque Ele encerra essa história injusta, maligna, violenta, de destruição, de poluição, de maldade, de roubo, de idolatria, de mentira, de promiscuidade. Ele encerra esse episódio. E Ele inaugura um novo céu e a nova terra e um novo tempo. O tempo da eternidade. É essa a história que está em andamento. E o Evangelho de Jesus te convida a crer nessa história. E Deus, como governante da história. E Deus resolveu, por graça, já contar o final para nós.
abriu a cortina aqui e disse: o desfecho vai ser esse. Creia em mim agora e você estará lá no final. Quando a cortina se abrir, você verá a Arca da Aliança. Ou seja, tudo que Deus prometeu cumprido no final. Assim como o que Ele prometeu antes já aconteceu lá atrás, nos outros episódios anteriores. Tudo o que Ele prometeu que ainda vai acontecer, acontecerá da mesma forma que tudo que já aconteceu, aconteceu. Da mesma forma que Cristo foi morto, foi crucificado, foi rejeitado, foi sepultado, da mesma forma que Ele ressuscitou dentre os mortos, da mesma forma que Ele subiu aos céus, os anjos disseram: assim como vocês o viram subir, vocês o verão descer em grande poder e glória. E o reino desse mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. E você é convidado a fazer parte desse reino como súdito dele. Você já entrou no reino? Você já se reconciliou com o rei e se tornou parte do reino? Se não, fecha seus olhos. Eu queria te convidar, quem sabe hoje você possa dizer assim: eu estou fora do reino, mas eu quero entrar. Eu quero ser parte. Eu estou entendendo a história. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu entendi agora o enredo. Eu quero ser parte. Eu quero crer. Eu quero viver com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu me afastei dele. Eu quero reconciliar-me com ele. Quem sabe é isso que você tem a dizer nessa noite? Se é isto, eu queria que você, com seus olhos fechados, quem sabe você possa agora se colocar de pé no seu lugar e dizer assim: eu quero fazer parte desse reino. Você vai se levantar agora para dizer que naquele dia você se ajoelhará diante do Rei dos Reis, entendendo o reino dele, porque você é parte dele desde já. Se tem alguém aqui hoje, se você que está aí online quer fazer isso, você podia agora se colocar de pé no seu lugar, dizendo: eu preciso reconciliar, eu preciso voltar para o Rei, eu preciso entregar minha vida ao Rei, eu preciso me colocar diante dele. Você podia fazer isso agora, e eu vou fechar esse momento orando. E se você quiser, e se você entende que tem que fazê-lo, fica de pé no seu lugar. Nós só queremos orar por você. Só queremos que você tenha essa reação diante do Rei dos Reis, em nome de Jesus. Fecha seus olhos e fala com Deus agora: Senhor, eu sou parte dessa história. Senhor, eu creio nessa história. Senhor, te abençoe em nome de Jesus. Senhor, te ajude em Cristo Jesus a sair daqui dessa noite convicto. Naquele dia eu estarei com os anciãos que se prostram com o Senhor. Deus abençoe você aí na galeria e derrame graça sobre você. Você aqui embaixo, Ele sabe do teu coração e o que você está falando e fazendo com Ele nessa hora. Pai, em nome de Jesus é que oramos. Em nome de Jesus, Deus, é que buscamos a tua graça. E eu te peço, ajude quem está aqui nessa noite e precisa voltar para o Rei. Precisa reconciliar com o Rei. Precisa, ó Deus, publicamente dizer: eu creio nesse Rei. Eu entendo a história. E eu entendo que estou nesse ponto e me preparo de hoje em diante para o desfecho dessa história. Abençoe com graça, poder e favor do Senhor. Gera nessa noite a convicção. Gera nessa noite, Deus, a compreensão de que ele está sendo chamado não para ser um espectador, mas para ser parte do que o Senhor está fazendo, parte do reino que o Senhor está construindo. Nós cremos, Deus, que o reino desse mundo é do Senhor e é do seu Cristo. E no toque da última trombeta, isso se consumará. E nessa noite, Deus, nós declaramos que estaremos lá de joelhos diante do Rei dos Reis, dando graças, porque a história terminou do jeito que o Senhor disse que ia terminar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude em nome de Jesus, gerando na tua alma a convicção de que você é parte desse corpo de súditos que creram em Cristo Jesus e vivem a história lembrando do passado, convictos do que vem nas cenas que se seguirão da história. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.